Fala aí, Dev! No meu último vídeo, eu fiz o review deste teclado aqui, que é o Skylion 87, junto com o Skylion G300, que é a versão full size desse teclado aqui, com o teclado numérico aqui do lado. E naquele vídeo eu recomendo o teclado com switches vermelhos, tá? Porque esse aqui eu achei que ele tem o som um pouco irritante, tá? Sendo bem direto ao ponto. Ele tem um som agudo, um som estridente, que conforme você usa ele, começa a te irritar. Se vocês olharem a comparação que eu fiz com o Keychron e principalmente com o Akko, que tem switch azul, você vai ver que ele é um teclado muito mais agradável, tá? São teclados muito mais caros, então isso é de se esperar, né? Agora vamos ver quais são as mods que a gente consegue fazer nesse teclado aqui para melhorar ele um pouco, tá? Na minha opinião, o maior problema desse teclado são as keycaps. As keycaps são extremamente baratas, não são double shot. Então isso aqui é um material muito vagabundo, tá? E eu acho que é a grande fonte desse barulho estridente. Porque se você comparar o barulho do switch, ó, você vê que o que mais realmente está fazendo barulho é a tecla, tá? Então eu acho que a substituição das keycaps aqui já vai melhorar bastante. Porém, eu gostaria de lubrificar os switches para reduzir também um pouco do atrito. Instalar estabilizadores aonde ele não tem, porque eu não gosto daquela tecla dançando, como eu mostrei para vocês. Fazer um isolamento, instalar uma manta nessa placa de plástico aqui, tá? Instalar uma manta lá embaixo. E na placa dele em si, colocar uma fita por cima. Que é para ajudar a tornar este som mais encorpado, tá? Um som mais gostoso. Eu vou trocar as keycaps e eu vou colocar nas keycaps novas uns anéis de O-Ring aqui, tá? Eu já tenho as keycaps da Royal Clutch, tá? São essas keycaps aqui. Elas são keycaps PBT Double Shot, então a qualidade delas é bem melhor que essas que vieram com o teclado, como vocês podem ver aqui. E eu até vou tentar instalar um O-Ring aqui dentro para deixar o som ainda mais suave, tá? Mas agora vamos parar de falar um pouco e abrir esse teclado, né? Vamos ver o que é possível. Então, vamos lá, tirei a placa. Eu já havia desemparafusado esse teclado e removido as teclas e os parafusos todos aqui, tá? Ele já estava pré-desmontado. Essa aqui é a placa dele, tá? Conforme vocês podem ver, é uma placa extremamente simples. O cabo do teclado tá aqui. Aqui tá a parte de baixo, tá? Então, a primeira modificação que eu vou querer fazer é instalar uma manta aqui, tá? A segunda seria instalar uma fita aqui na parte de baixo dele. Não é possível instalar estabilizadores, porque como vocês podem ver, ó, essas partes plásticas são direto na peça de plástico, ó. Não tem como mexer nisso aqui. A não ser que eu quebre isso e tente instalar os estabilizadores aqui no buraco, ó. Mas eu não acho que isso vá ser viável, tá? Essa placa, ela não solta dessa chapa principal aqui, ó. Tá vendo? Metade do switch fica em cima, a outra metade fica embaixo, e aí o switch é soldado, ó. Então, eu não consigo fazer, por exemplo, aquele mod que eu fiz no Tester 84 do vídeo anterior, que é instalar umas borrachinhas aqui no meio, tá? Se vocês forem olhar aquele vídeo, vocês vão ver que eu fiz um mod, eu instalei uma borrachinha entre a placa e o switch e realmente melhorou o som. Mas aqui não é possível, porque tá tudo soldado aqui, tá vendo? É como se fosse uma peça só. Então não tem muito o que você fazer, tá? Então, em resumo, as mods que eu farei aqui é uma manta aqui nessa parte, colocar uma fita aqui na placa dele, tá?
trocar as keycaps pelas keycaps da Royal Clutch e colocar uma borrachinha ali na keycap para dar um sonzinho um pouquinho melhor. É só isso, tá? Não tem como fazer muita coisa. Eu vou fazer estas mods e a gente já volta a conversar. Bom, pessoal, e aqui temos o que eu chamo de mod low cost para um teclado ainda mais low cost, né? Aqui eu coloquei uma camada de manto, ó, tá? Apenas apertei para que ficasse com os mesmos furos originais, ó. E ali, duas camadas de fita crepe, tá? Também já fiz os furos todos bonitinhos. E agora vamos fechar esse cara aqui para ver se isso vai dar alguma diferença de fato, né? Então, pessoal, aqui já está o teclado fechado, tá? Ele fechou perfeitamente, ó, assim como o original. Ele está com a manta na parte de baixo, aqui na placa de plástico, aquela manta preta. Tem duas camadas de fita crepe na parte inferior da placa, tá? Já posso dizer para vocês que melhorou o som dele de fato, tá? Ele já não está com o som tão agudo e estridente como ele estava antes. Agora ele já está com o som um pouco mais suave, um pouco mais aceitável, tá? E é isso aí, pessoal. Eu acho que essa foi uma modificação de extremo baixo custo. Você consegue fazer isso em casa com tamanha facilidade e vai melhorar o som do seu teclado, tá? Então é uma coisa que eu recomendo. Adicionalmente, caso você queira ir um pouco além, você pode trocar as keycaps, que é o que eu vou fazer aqui, tá? Eu tenho aqui um kit da Royal Clutch. São keycaps que eu paguei bem barato, em torno de 7 libras, 7,50. Eu vou colocar o preço aí na tela com a conversão, tá? Essas keycaps são PBT Double Shot, tá? Então elas já têm um material melhor, com certeza elas vão ajudar o som a melhorar mais um pouquinho, tá? Junto com as keycaps eu pretendo instalar esses O-rings aqui, dentro aqui do encaixe dela, né? Que eu acredito que isso aqui também vai ajudar um pouco mais a abafar o som. Então, bora lá, vamos fazer a instalação dessas keycaps aqui e vamos ver como é que esse teclado vai ficar depois dessa última modificação. Bom, pessoal, esta tecla aqui, ó, ela tem um O-ring que eu coloquei aqui dentro, ó. E essa aqui não, essa aqui ela tá original, tá? Então aqui tem uma tecla original e esta aqui tá com um O-ring, tá? E existe diferença, ó. Essa aqui ela tá um pouquinho mais baixo, tá? Ela tá com o som um pouquinho mais sensível do que essa. O que vai deixar o teclado também com um som mais agradável, tá? Então esta modificação aqui também, extremamente barata, também vai ajudar a deixar esse teclado aqui um pouco mais gostoso de se usar, tá? Então realmente eu vou instalar o O-ring em todas as teclas. Bom, galera, e aqui tá o resultado final, tá? Melhorou bastante em termos visuais. Como vocês podem ver, essas keycaps aqui já são bem mais bonitas, tá? Este teclado ficou bom. Agora, realmente, eu consigo usar ele sem o som dele estar me irritando. Eu vou falar para vocês que a modificação aqui embaixo com a manta e a fita crepe melhorou o som dele em uns 40%.
E as keycaps eu diria que melhorou mais uns 30, tá? As keycaps com as borrachinhas também deram mais um upgrade. E agora ele realmente tá com um som agradável, tá? Eu vou colocar a comparação dele agora com ele original, antes das modificações. E eu também vou colocar a comparação dele agora com teclados mais high-end, como é o caso do Keychron K8 e do